Quando presenciamos o sofrimento, nos perguntamos onde está Deus? Principalmente se o sofrimento atinge uma criança, atinge uma pessoa boa, uma pessoa inocente que sofre alguma injustiça, uma catástrofe que afeta milhares de pessoas, ceifando milhares de vidas. Onde está Deus nessa hora? Esse é o assunto que o Dr. Mauro Braga aborda na classe bíblica de hoje. Bom, esta semana parece que o país todo foi surpreendido com uma tragédia pela televisão. Um jogador de futebol, de repente, caminhando, cai, fulminado e morre com um ataque cardíaco. E parece que a televisão não fala de outra coisa. A semana há um certo sensacionalismo, mas a verdade é que algumas perguntas ficam no ar. Algumas perguntas ficam sem resposta para muita gente. E essa manhã eu queria convidá-los para a gente analisar um pouquinho essa questão do sofrimento, da morte, das doenças. E a primeira questão que surge é uma pergunta simples. Será que o sofrimento, a doença, é um castigo de Deus? Esse rapaz que faleceu, o jogador de futebol, depois chegaram algumas informações a respeito dele e da vida dele. Um jovem de 30 anos que com o seu salário ele sustentava 10 irmãos. 10 pessoas da família dele dependiam dele. Parece que é uma unanimidade entre os colegas e companheiros de trabalho que ele era uma excelente pessoa, um grande pai, um bom marido. E aí algumas pessoas se perguntam, mas Senhor, por quê? Se tanta gente dependia dele. Por quê? Vocês já pararam para pensar também que normalmente as tragédias, elas interrompem os nossos sonhos na melhor parte? Nunca estamos preparados para as tragédias, para o sofrimento, para uma doença. Nunca estamos preparados. E às vezes nos nossos questionamentos, acabamos jogando a culpa sempre em alguém. Você sabe em quem? Em Deus. Os carteiros estavam no correio recolhendo as cartas para enviar. E uma carta chamou a atenção deles. No endereçamento, a carta estava endereçada a Deus, endereço, céu. Eles acharam aquilo estranho e resolveram abrir a carta. Como é que eles vão mandar uma carta para o céu? Abriram e viram que se tratava da carta de um menino, um garoto, que relatava ali o problema que a família estava vivendo, o desemprego dos pais, e ali ele pedia a Deus que, por favor, ele ouviu o pai dizer que tinha contas para pagar e que precisava de R$1.000. E aquele garoto, na sua inocência, escreve para Deus e pede se Deus podia enviar esse dinheiro para ele. E os carteiros se condoeram com aquilo, se cotizaram, se reuniram e conseguiram reunir R$800 em dinheiro, colocaram no envelope, fecharam e devolveram para o remetente. Uma semana depois, uma nova carta endereçada a Deus no céu. E eles abriram e o menino dizia assim: Senhor Deus, muito obrigado por ter atendido a minha oração. Mas da próxima vez, o Senhor manda em cheque, porque o safado dos carteiros roubaram R$200. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Por que eu, Senhor? Essa é a pergunta. Por que justo comigo? Você já ouviu essa pergunta? Eu já ouvi dentro da igreja diversas vezes, muitas vezes eu já ouvi. Por que justo comigo? Há algum tempo atrás eu li um livro chamado Doença é Castigo, do pastor Ruben Sheffield. E nesse livro marcou para mim uma experiência que ele relata de um jovem casal com pouco mais de 20 anos, atuante na igreja, casados há pouco tempo, e a esposa, ao fazer um exame, descobre que está com câncer. E aí ele vai relatando aquela tragédia que nós já conhecemos. Quimioterapia, perda dos cabelos, emagrecimento, envelhecimento, a pessoa vai definhando, e ele vai contando aquilo. A igreja se perguntava sempre, por que justo com eles, pessoas fiéis, que colaboram aqui na igreja? E essa jovem, quando estava já na fase terminal, recebia visita de algumas pessoas da igreja, e no livro o pastor relata alguma destas visitas.
algumas dessas visitas. E ele diz assim, foi um diácono da igreja a visitá-los, e esse diácono, ao conversar com essa moça para animá-la, ele dizia que ela tinha que entender que aquilo era um apelo definitivo de Deus para ela, porque talvez houvesse na vida dela algum pecado oculto, e que aquilo poderia ser um castigo de Deus para a salvação dela, para que ela acordasse. O diácono diz isso para ela. Quem sabe você tem um pecado oculto na sua vida e você tem que remover esse pecado para você se salvar. E aquela moça sofrendo com a quimioterapia, com a doença, com o desespero, ainda ouve que aquilo é um castigo de Deus. No dia seguinte, uma viúva da igreja vai visitá-la. E essa viúva começou a dizer que ela tinha que ter mais fé, ela tinha que orar pela cura. Ela tinha que orar com fervor. E aquela viúva dizia assim para ela, se você não obteve cura até agora, talvez é porque lhe falte mais fé. E aquela moça no seu sofrimento, perdendo a vida na quimioterapia, já sabia que ela estava sendo castigada por Deus e agora ouve também que não tem fé. E continuavam as visitas, e uma nova senhora foi visitá-la. E depois de orações a senhora disse, olha, você precisa entender os planos de Deus para a sua vida. Você deve louvar a Deus também pelo sofrimento. Louve a Deus por esse sofrimento. E aquela mulher, aquela moça agonizando pensava, meu Deus, já não basta estar sendo castigada por Deus. Já não basta descobrir que eu não tenho nem fé. Ainda devo louvar a Deus pelo sofrimento que estou passando. Por fim, o pastor da igreja vai visitá-la. E o pastor, após a oração, diz a ela, sabe, isso que está acontecendo com você, irmã, não é à toa. Você é uma pessoa muito forte, você está servindo de testemunho para outros irmãos. A sua doença, a sua enfermidade é um testemunho para o mundo cristão. E aquela jovem pensou, meu Deus, que Deus é esse que escolhe logo a mim para dar esse testemunho tão grave? E aí surge a pergunta, qual dos visitantes estaria com a razão? Resposta difícil, não é? Resposta difícil. Sabem, todos atribuíam a responsabilidade a Deus. Pode analisar os 4 argumentos. Sempre Deus é o responsável pelo que estava acontecendo com ela. Os 4 atribuíram a responsabilidade a Deus. E a pergunta é, mas Deus não é o soberano do universo? Vamos ver, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 10. Vamos examinar isso mais detidamente. Mateus, capítulo 10, verso 29. E aqui está escrito, não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E muitos dizem assim, nada neste mundo acontece sem o consentimento de Deus. E daí deduzem, portanto Deus é o culpado, porque isso não aconteceria se Ele não estivesse permitindo isso na sua vida. Isto é uma meia-verdade. Realmente, de fato, neste mundo nada acontece sem o consentimento de Deus. Mas Deus não é o gerador dos fatos que Ele concede. E aí, as pessoas ficam se batendo nessa questão, então por que Deus permite o sofrimento? Qual a razão se Ele tem todo o poder? Por que Ele permite isso? Para entender o sofrimento, irmãos, primeiro é preciso entender Deus. É o que nós vamos fazer rapidamente aqui essa manhã. Para entender o sofrimento é preciso entender Deus. Não tente analisar o sofrimento nem buscar respostas para este mistério sem primeiro buscar conhecer Deus. Entender a Deus, conhecer o seu plano, o seu raciocínio, a sua maneira de pensar. Só depois disso você vai começar a tentar entender o mistério que há por trás do sofrimento, porque há muito mistério. Sofrimento é castigo? Sim ou não? Estou vendo gente em dúvida aqui. Alguém disse, às vezes é. Nós vamos ter que sair daqui esta manhã todos com a mesma resposta. Não por aquilo que eu vou dizer, por aquilo que a palavra de Deus vai dizer. Porque isso é fundamental na nossa mente. Porque nenhum de nós que está aqui esta manhã está livre de sair daqui e enfrentar uma tragédia aí fora.
Nenhum de nós está livre de estar trabalhando e cair fulminado como este jovem jogador. Nenhum de nós está isento. E é preciso que nós compreendamos isso. Então, será que sofrimento é castigo de Deus? Olha, tem gente pensando que Deus está punindo os homens agora. Porque castigo é punição. Tem muita gente que pensa assim, mas os próprios demônios sabem que não. Os próprios demônios sabem que não. Você quer ver isso? Mateus, se você está no capítulo 10, veja Mateus capítulo 8. Mateus 8. Vou ler o verso 28. E diz assim: tendo eles chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Preste atenção agora. Preste atenção, o que os demônios disseram. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por que os próprios demônios perguntaram a Jesus se Jesus tinha vindo atormentá-los antes do tempo? Eles conhecem as Escrituras? Conhecem qual foi o tempo reservado por Deus para fazer justiça? Deus reservou um dia para fazer justiça, em que Ele castigará o pecado. Portanto, Deus não está exercendo essa justiça antes do tempo. Primeira resposta: sofrimento não é castigo. Guarde isso. Sofrimento não é castigo. É outra coisa que nós vamos ver mais adiante. Mas não é castigo de Deus, porque os próprios demônios disseram: Deus não está castigando ninguém antes do tempo reservado e do dia reservado para isto. Primeira questão. Mas isso é um pensamento antigo, essa relação entre o castigo de Deus e o sofrimento. Isso não é moderno. Isso já está revelado nas Escrituras. João capítulo 9. João capítulo 9 vai mostrar que isso não é moderno, é bem antigo. João 9, verso 2. E diz assim: os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, olha a pergunta, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a relação entre o castigo e a cegueira. Quem pecou, Jesus? Foi ele ou foram os pais dele para que ele viesse ao mundo cego? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus fez? Mostrou claramente que o sofrimento daquele homem não tinha nenhuma relação com o castigo de Deus. Nenhuma relação. Porque Deus não está fazendo juízo antes do tempo. Ele reservou um dia para isso. Deus não está castigando ninguém hoje. Os demônios sabiam disso e disseram isso a Jesus. Sabiam perfeitamente. Se os demônios sabem, nós não temos que saber muito melhor isto. E compreender o plano de Deus para nós. Bom, sofrimento não é castigo. Aprendemos isso até agora. Mas sofrimento e morte são consequências naturais do pecado. Isso é outra coisa. Consequências naturais do pecado é uma coisa, castigo de Deus é outra. Muito diferente. Vamos analisar aqui 5 causas principais do sofrimento. 5, pelo menos as 5 principais. Primeira, abre lá, Eclesiastes, capítulo 9. Eu disse que para compreender o sofrimento é preciso primeiro entender a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, eu vou ler o verso 2. Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Verso 3. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Compreenderam? O mal, ele tem na sua raiz algo de tão desastroso que uma das suas maiores consequências
é que ele atinge os justos e os injustos. É uma das características do mal é esta. O mal só é mal quando ele atinge os bons. E quando o mal só atinge os injustos, os ímpios, ele não é mal, ele seria justiça. Justiça é uma coisa, mal é outra. Nós só conseguimos entender a gravidade do mal quando ele atinge os justos. Aí ele efetivamente mostra a sua cara. E é isso que a Bíblia está dizendo. Este é o mal que igualmente sucede aos bons e aos injustos. Primeira característica dele. Então eu preciso compreender isso. Se eu sou uma pessoa fiel a Deus e o mal me atinge, isso é uma revelação da gravidade do mal e Deus não tem nada a ver com isto. O mal está me atingindo em função da sua própria característica principal de malignidade e injustiça. E Deus não tinha outra maneira, ele não conseguiria explicar isto aos anjos no céu quando houve a rebelião, a não ser deixar que o mal mostrasse a sua cara, que o mal desenvolvesse o seu caráter. E nós temos que ver isto hoje, a malignidade do mal. Segunda causa de sofrimento, Gálatas capítulo 6, verso 7. Agora sim, agora tem um pouco a ver com o pensamento manifestado aqui há pouco, mas de forma talvez não tão correta. Vamos ver melhor isso. Gálatas 6, 7. Diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Preste atenção. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, aqui é uma lei simples, lei da causalidade, causa e efeito. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Doença não é castigo, doença é consequência de uma má escolha. Já vamos ver isso adiante já já. Eu colho aquilo que eu planto. Frequentemente é o próprio homem que aciona a causa. Ele aciona a causa e depois fica pedindo para Deus remover as consequências. Eu disparo a causa e peço para Deus tirar as consequências do que eu fiz. E Deus está dizendo, não, as consequências devem ficar. Excepcionalmente, em circunstâncias muito raras, Deus poderá até retirar as consequências. Mas Ele nunca prometeu isso. Jamais prometeu. Então eu preciso saber que muitas vezes eu estou colhendo o que eu mesmo plantei. Vou dar um exemplo aqui. Eu, como cidadão, se eu desrespeitar as leis da sociedade, eu vou colher uma consequência. Qual é? Eu posso ser preso. A prisão é uma consequência do desrespeito às leis sociais. Se eu desrespeitar leis de trânsito, qual será a consequência? Uma multa, um acidente. Eu desrespeitei e colho a consequência do que eu plantei. Seria justo eu passar no farol vermelho, tomar uma multa quando eu receber lá e ler e falar assim, puxa vida, hein? Deus me castigou. É justo isso? Eu desrespeitei a lei de trânsito, eu fui multado, causa e efeito. E Deus não intervém nesse ponto. Se eu desrespeitar leis de saúde, aqui é o ponto, hein? Aqui é o ponto. E se eu desrespeitar leis de saúde em relação a alimentos impuros, a bebidas, a uma série de coisas que a Bíblia recomenda que eu não faça. Se eu fumar, amanhã eu tenho um câncer no pulmão e eu vou dizer assim, puxa vida, só porque eu fumei, Deus me castigou. Tem muita gente que pensa assim. Esquece que é uma lei de causa e efeito. Se eu desrespeitar uma lei física, por exemplo, a lei da gravidade, e eu me dependurar no 25º andar de um edifício, e me atirar lá para baixo, desrespeitando uma lei da gravidade, o que acontece? Eu vou morrer, porque eu desrespeitei uma lei física. O que Deus tem a ver com isso? E por que será que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Que Deus não tem absolutamente nada a ver. Quer ver mais uma causa de sofrimento? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a Bíblia vai nos mostrar mais uma causa de sofrimento.
Olha o que Jesus disse aqui, verso 7. Mateus 24, 7. Jesus disse assim: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Viram aqui mais uma causa de sofrimento? Catástrofes naturais que atingem bons e maus, sem distinção. Podem nos atingir sem nenhuma distinção, porque Jesus disse que esses seriam sinais do fim dos tempos. Não são provocados por Deus. São catástrofes que podem nos atingir. E aí, tem uma lição para mim aqui. Porque o cristão tem mania de achar que cristianismo é apólice de seguro. Vou ser cristão, aí eu adquiri uma apólice de seguro, nada mais vai me acontecer. O cristianismo não é apólice de seguro. Eu tenho que estar nesse mundo entendendo que por trás do que eu estou vendo, no pano de fundo, existe um grande conflito que está se desenvolvendo, e eu sou parte dele, e eu preciso compreender como funciona esse conflito. E que eu posso ser atingido injustamente, mas que a minha vida eterna está garantida. Os meus olhos têm que estar voltados para a eternidade e não preocupados com o que está acontecendo aqui. Porque eu estou no meio do conflito. Se você está numa guerra, a qualquer momento você pode ser atingido por uma bala perdida. Mas se eu estiver preparado nesta guerra, isso não vai afetar a minha vida eterna. Porque os meus olhos estão fixos no conflito. Então não adianta ficar questionando, mas Senhor, por quê? Por que aquela catástrofe? Está na Bíblia. Eu preciso entender o que está acontecendo. É uma guerra, é um tiroteio. E nós estamos no meio. Vamos ver mais uma causa de sofrimento? Nós estamos em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vou ler o verso 10. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é mais uma causa que a Bíblia dá para sofrimento? Perseguição por causa da justiça. Significa que o simples fato de eu ser um cristão, de eu me posicionar ao lado de Jesus, eu estarei sujeito a ser perseguido e a enfrentar sofrimento por causa da justiça de Deus. Está na Bíblia. Eu não estou isento. Pelo contrário, Jesus está dizendo assim, os que estão na frente de batalha, estes são alvos fixos. E dependendo das circunstâncias desta guerra, Jesus diz assim: eu estarei com você o tempo todo, eu vou te ajudar. A sua salvação está garantida, o que você tem de mais certo. Agora, eu não vou prometer que você não seja atingido por uma bala perdida. Isso Jesus não prometeu, porque isto é uma guerra. E eu preciso deixar essa guerra se desenrolar normalmente. Há um conflito. E se você compreender isso, Jesus está dizendo para nós: Mauro, se você compreender isto, você vai viver feliz, louvando o meu nome e despreocupado com essas coisas. O que você tem é que estar preparado, porque você não sabe se será atingido daqui a pouquinho. Esteja preparado. Já pensou, não fosse assim? Eu tenho uma apólice de seguro, fico aí brincando. Na hora que Jesus estiver para voltar e que eu achar que eu me arrependo. Esteja preparado a todos os momentos, a todos os segundos da sua vida. Aquele jovem que morreu no campo de futebol, nós não sabemos a vida espiritual dele. Estaria ele preparado? Eu oro que sim. Eu oro que estivesse. Mas se não estava, acabou para ele. Eu garanto a vocês que quando ele entrou naquele campo de futebol, jamais ele poderia imaginar que não chegaria em casa. Eu garanto para vocês, não fazia parte dos planos dele. Se fizesse, certamente ele não estaria ali. A grande controvérsia do universo. Eu não posso deixar de mostrar para vocês Jó capítulo 1. Já vimos isso tantas vezes, mas eu quero repisar mais um ponto aqui. Jó capítulo 1. É muito conhecido, mas eu quero mostrar apenas uma questão aqui. Nós já conhecemos bem essa história de Jó 1. Dentro daquela conversa entre Deus e Satanás, e vocês conhecem bem o contexto, Satanás se apresenta na presença de Deus
com arrogância, e Deus diz: você viu lá o meu servo Jó, como ele me segue? E o que Satanás respondeu? É lógico que ele te segue. O Senhor compra o amor dele com bênçãos. O Senhor compra o amor das pessoas. Em outras palavras, o Senhor não tem caráter. O Senhor compra as pessoas com bênçãos e com amor. Mas prestem atenção o que Satanás diz para Deus. Verso 11, ele diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Grave isso aqui, hein? Isso aqui é muito grave, hein? Ele acusou o caráter de Deus e o nosso. Porque aqui Deus foi acusado de corromper e nós de sermos corruptos. Lógico que o Mauro te louva e vai lá todo sábado na igreja pregar. O senhor não cobra ele de bênçãos. Tira dele o que ele tem, e o senhor vai ver como ele vai vir aqui blasfemar na tua face. Isso é grave, a acusação é muito séria. E os anjos e o universo estão de olho nessa acusação. Será? Mas ele disse assim para Deus: estende a tua mão e tira o que ele tem. Você quer prestar atenção na resposta de Deus para ele? Olha a resposta de Deus no verso 12. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está onde? Em tuas mãos ou no teu poder. Está em tuas mãos, Satanás. Somente contra ele não estendas a mão. Deus disse o quê? Quando Satanás propôs que Deus praticasse o mal, tira dele o que ele tem. Qual foi a resposta de Deus? Não, eu não faço isso, ele está em tuas mãos. E se você ler o resto do relato, você vai ver o que Satanás fez na vida de Jó. Tirou tudo que ele tinha, gado, fazenda, família, filhos, tudo, ele perdeu tudo. Quem causou todo esse sofrimento e desgraça aqui? A Bíblia foi clara, foi Satanás, não foi Deus. Não foi Deus. Deus não tem absolutamente nada a ver com essa desgraça aqui. Mas alguns perguntam: tá bom, não foi Deus, mas por que ele permitiu? Porque há uma controvérsia. Eu sirvo a Deus por interesse ou por amor? Havia outra maneira de Deus responder essa pergunta, dizendo assim: eu vou deixar que o próprio Mauro responda. Faça com ele o que você quiser. Sabe o que é que Deus revela aqui? Ele tinha certeza que Jó o servia por amor. Tanta que ele disse assim: pode fazer o que você quiser. Tanta certeza que Deus tinha. E hoje nós estamos respondendo a mesma pergunta com as nossas atitudes? Será que eu sirvo a Deus por interesse ou por amor? Eu não tenho que responder essa pergunta? E não está aí a razão pela qual Deus permitiu? Para me dar a oportunidade de revelar ao universo a motivação do meu serviço a Deus. Deus me dá a oportunidade. Mauro, você tem uma oportunidade agora de mostrar. Mostre. E se eu confio nesse Deus, eu temo o quê? Quando eu sei, pela própria palavra, que as desgraças que vêm para a minha vida não são provocadas por Ele. O meu relacionamento com Ele está perfeito. Não é afetado por isso. Por nada disso afeta o meu relacionamento com Deus. Porque eu sei que não vem dEle. Pelo contrário, eu estou aqui como pivô no meio desse conflito. E eu sou talvez a principal testemunha do céu. Eu sou testemunha do céu. Última causa de sofrimento. Hebreus capítulo 12. Existem outras, eu estou me referindo às principais. Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui o verso 6 de Hebreus 12. E diz assim: porque o Senhor, o que diz a sua Bíblia? Corrige a quem ama. Pode parar. Parece um contrassenso, né? Deus corrige logo a quem Ele ama, mas faz todo sentido. Quanto mais amor você tiver pelo seu filho, mais você vai se preocupar em corrigi-lo para o bem dele. Então a Bíblia está dizendo para mim também que o sofrimento também pode ser causado por uma correção de Deus na minha vida. Correção não é castigo. Correção é uma coisa, castigo é outra. Corrigindo, tratando comigo, lidando comigo, me fazendo aprender através disso. Olha, 19,
Salmo 119 tem aqui algo interessante para a nossa vida. Mostra bem a natureza do ser humano, a nossa natureza. Olha o que está aqui. Aqui diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Bem ser humano, né? Antes de eu ser atingido, ser afligido pelo sofrimento, eu andava errado. Mas agora que o sofrimento me alcançou, agora eu guardo a tua palavra. Esse é aquilo que, quando a gente diz assim, né? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. E Deus sabe disso. E Deus quer nos salvar. E ele pensa assim, bom, se com esse aqui não tem outro jeito, é pela dor, eu amo tanto e quero tanto que ele more comigo, então vai ser pela dor. Olha também o verso 71 aqui do Salmo 119. Verso 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Está agradecendo como um filho agradece ao pai quando ele passa a ter entendimento, quando cresce, quando atinge a maturidade, quando é pai. Eu, depois que me tornei pai, agradeci muito mais ao meu pai, porque hoje como pai eu o entendo muito melhor. E eu agradeço ao meu pai a educação que ele me deu, as correções que ele me deu por amor. E imagino o quanto deve ter doído muito mais para ele do que para mim. Eu agradeço ao meu pai. E é isso que Deus espera de nós, ao crescermos espiritualmente, possamos entendê-lo melhor e agradecer a Ele pelas correções. Eu quero começar a encerrar. Eu li a história do missionário nos Estados Unidos chamado Fred Adams, e achei uma história interessante desse missionário, porque ele trabalhava muito, atendia muito ao serviço de Deus. E o relato da vida desse homem é um relato verídico. É que um dia, trabalhando na reforma de uma igreja, o telhado despencou, caiu sobre o ombro dele, partiu a coluna e ele ficou paralítico. E esse homem começou a questionar Deus duramente, porque na cabeça dele era incompreensível: Senhor, dentro da tua igreja, trabalhando na reforma da tua igreja, na tua obra, o Senhor permite que o telhado caia sobre mim e eu fique paralítico para o resto da vida? Por que, Senhor? A interrogação. Esse homem foi ficando revoltado. Ele buscava a resposta, ele não encontrava a resposta. Na cabeça dele era impossível que isso acontecesse dentro da igreja. Até que, segundo a história, uma determinada tarde, o filhinho dele pequeno, uma criança de 3 anos, teve um desarranjo intestinal, passou muito mal, foi levado ao médico e o médico lá suspendeu a alimentação, porque o menino não parava de ter diarreia e de vomitar. Suspendeu toda a alimentação e a recomendação do médico era: depois de 18 horas, ele vai sentir muita sede, mas não deem logo água para ele. Esperem 2 horas e deem 2 colheres de água para o estômago ir se acostumando, e depois, aos poucos, só depois de 2 horas vai poder beber água. E os pais foram para casa e o menino, criança, foi ficando ali na cama. Depois de algumas horas, o garoto começou a pedir água. E o pai dizia: filho, não pode dar, o médico disse que você não pode tomar água agora. E o garoto chorava e pingava lágrimas. E o menino olhava para o pai e dizia: pai, eu quero água. E chorava, desesperado porque queria água. E o sofrimento do pai ver que o menino queria água e não podia dar, porque era para o bem dele. E o pai seguiu a orientação do médico. Só que aquele homem paralítico, enquanto via a criança chorar, e o desespero dele de não poder fazer nada, ele entendeu a resposta de Deus. Que ele estava paralítico, sim, Deus estava chorando, desesperado, querendo que ele entendesse. Você vai compreender. Um dia você vai entender. E ele entendeu o sofrimento de Deus. E fez exatamente como o médico mandou: 2 gotas d'água, 2 colheres, depois de 2 horas o copo, e no dia seguinte o garoto corria pela casa, brincando, alegre. E aquele homem paralítico entendeu que um dia ele também vai correr pelo céu, brincando, alegre. Porque há um pai que o ama. Há um conflito, e nem tudo nesse conflito tem explicação. Há mistérios. Nós só vamos saber na eternidade. Deus precisava deixar que o mal mostrasse a sua face, a sua verdadeira face, exatamente como ele é, para que nós pudéssemos ter ojeriza pelo mal. Porque Deus não quer correr o risco de alguns de nós
ainda nesta altura do conflito, dizermos assim: ah, mas o pecado não é tão ruim assim quanto dizem. O diabo não é tão feio quanto parece. Deus não pode correr esse risco. E ele está respondendo uma outra pergunta. Por que não destruiu o mal lá no céu, quando a rebelião começou? Sabe, Deus, se tivesse feito isso, certamente os anjos não compreenderiam e não veriam justiça de Deus naquela destruição. Não veriam, não tiveram nenhum contato com o mal, não teriam capacidade de entender a destruição de Deus naquele momento. Seria um ato tirano. Deus prometeu que vai destruir o mal, sim, com certeza ele vai. Mas numa situação completamente diferente, eu vou dizer qual é: sem nenhuma voz de reprovação dos seres inteligentes. É diferente ou não é? Deus fazer sem nenhuma voz de reprovação. Ele ainda vai dizer assim: e agora? Posso destruir? Posso acabar com o mal? Vocês concordam? Vocês concordam que eu tinha razão? E o universo inteiro dirá: nós concordamos, Senhor, porque agora nós entendemos. Só agora. O plano de Deus é muito melhor do que os nossos planos. E nós temos que aprender a confiar mais a Deus. Vocês já imaginaram o desespero de Jesus no céu? Se ele pudesse entrar nos hospitais e tirar todos os doentes dos leitos e mandar para casa? Já imaginou a vontade que ele tem de impedir que as armas disparem? O desespero de impedir que os aviões caiam? Mas se Jesus fizesse isso, esse conflito jamais terminaria, porque nós jamais veríamos o mal se toda vez houvesse intervenção divina, minimizando os efeitos do mal. Como é que nós poderíamos entender o mal? Deus não pode intervir. Ele precisa deixar ir até o fim. O problema é a nossa tendência humana. Nós, seres humanos, nós somos assim. Nós temos a inclinação de atribuirmos a nós mesmos os sucessos da vida e culparmos a Deus pelas desgraças. Os sucessos são nossos, as desgraças, a culpa é de Deus. Tendência humana de fazer isso. Esse filme está no finzinho, está acabando. Uma mãe estava bordando e o garoto brincando assim no chão perto dela, brincando com os brinquedos enquanto ela bordava. E ele às vezes olhava para cima para ver se a mãe estava ali e ele percebia por baixo aqueles fios de linha entrelaçados com cores estranhas e ele dizia: mamãe, o que você está fazendo? E ela dizia: estou bordando, filho. Está muito feio. E ela dizia: filho, você está vendo aí de baixo, realmente não fica bonito. A mamãe não terminou ainda. Um dia a mamãe vai colocar você aqui no colo e você vai ver como vai ficar. E ele continuava brincando. Daqui a pouco ele olhava para cima e dizia assim: mãe, mas está feio demais. Ela dizia: filho, vai brincar um pouquinho, daqui a pouco a mamãe te chama. E ele foi. Quando ela terminou o bordado, ela chamou e falou: filho, senta aqui no meu colo, senta aqui de cima. Aí ele olhou, ela tinha terminado e ele falou: mãe, que desenho lindo. E ela disse: viu, filho, que lição você aprendeu hoje? Às vezes, quando a gente olha de baixo, a gente acha que a coisa está muito feia e a gente não consegue entender o desenho. Mas um dia Deus vai nos colocar no colo e vai dizer assim: Mauro, senta aqui. Olha agora o desenho aqui de cima, da visão que eu tenho. Lá de baixo você vê as coisas muito feias, mas daqui de cima você vai ver como eu vejo. E eu vou dizer: Senhor, que desenho lindo o Senhor fez na minha vida. Obrigado ao Senhor pelo teu plano, pelo Senhor ser muito mais sábio do que eu. Obrigado por ter tido paciência comigo. Obrigado por ter me corrigido. Obrigado por ter me feito testemunha do céu nesse conflito. Que Deus te abençoe e que nós possamos sair daqui, pelo menos conhecendo um pouco melhor a Deus, já que as tragédias são muito difíceis de explicar. Mas o Deus que eu e você conhecemos é muito simples e muito fácil de entender e de amar. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e que certamente em breve todos nós estaremos longe de tudo isso e as desgraças serão coisas que nem na nossa lembrança não estarão mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto tratado na classe bíblica de hoje, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!